Boa tarde para você, em sintonia com a Pomerana FM, neste dia 2 de agosto, recebendo aqui nos estúdios da emissora, depois de 2 semanas, o Tenente Cabral para falar com a gente sobre a segurança do município e sobre, infelizmente, o fato de termos encontrado aqui no município 3 corpos. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, você, ouvinte da Pomerana FM. Bem, pelo jeito, essas 2 semanas foram tumultuadas. Foram tumultuadas, né? Juntou com isso o fato da nossa festa pomerana, né? Que graças a Deus ocorreu relativamente segura. Não tivemos muitas ocorrências, porém tivemos esse triste fato aí que foi o encontro desses 2 cadáveres aí na região ali de Alto São Sebastião, na divisa ali com Jetibocas, né? Do município de Itarana. Além de outras ocorrências de trânsito que são bem peculiares, bem comuns nessas semanas de festa, né? Mas o que realmente chamou a atenção foi o encontro desses 2 corpos, que gerou muito burburinho, né? Uns aumentam. Então a gente vem aqui para esclarecer, né, esse fato e para que assim a gente também evite, né, o temor e as falsas notícias, né, que muitas vezes são propagadas. Então explica pra gente como que aconteceu, como foram encontrados. Bom, no final de semana, esse último final de semana da Festa Pomerana, o nosso CCO, que é a nossa central de controle operacional, recebeu a ligação via 190 de um cidadão lá na região de Jetibocas, né, na divisa com o Alto São Sebastião, teria encontrado uma sacola com a pessoa estava até trabalhando, né? Isso, eles estavam ali, na verdade, numa plantação de eucalipto, tentando retirar um poste, né, para confecção desses postes com bandeira de casamento pomerano. Isso eles avistaram a trilha, né, seguiram essa trilha porque acharam que seria uma trilha viável para praticar, né, motocross, né, muito comum ali na região. Aí, quando seguiam por essa trilha, encontraram uma sacola. Ao abrir essa sacola, um saco preto, se depararam com um pé humano. Aí imediatamente chamaram a polícia militar e não mexeram mais no local, né, preservaram a cena do crime. A polícia militar já no local acionou a perícia, serviço pericial, e isolaram a cena do crime. É até importante a gente fazer essa ressalva, né, da importância do cidadão, antes da chegada da polícia militar, que preserve aquele local, porque é ali que a perícia vai colher os elementos que vão servir de amparo para um futuro inquérito policial e uma ação penal. Uhum. Então eles fizeram bem essa preservação do local, inclusive auxiliando no serviço da perícia e da polícia militar. Quando a perícia chegou no local, né, ao fazer ali a análise do ambiente, eles viram alguns outros pedaços de corpos, né, no local. Espalhados em outros lugares além dos sacos. Além dos sacos. Como se já tivesse sido revirado por algum animal, né? Talvez uma ave, alguma coisa assim. Seguindo ali o local, debaixo da fenda de uma pedra que existe ali no local, uma fenda na qual é rodeada por vegetação, eles visualizaram um segundo corpo, também, né, em avançado estado de decomposição. Em outra sacola? Não, esse corpo estava fora da sacola. Porém, o que chamou a atenção é que esses 2 corpos não possuíam suas respectivas cabeças, né? Mas eles também não estavam, depois ali do ombro para baixo, inteiros também não, Não, né? eles estavam totalmente desmembrados, né, desconfigurados. Pés, mãos, né, membros, você não conseguia reconhecer, identificar realmente quem seriam aquelas vítimas, né? Inclusive não dava para verificar sequer o sexo dessas vítimas. Então o serviço de perícia removeu esses corpos. Se estava em estado de putrefação. Então quer dizer que tinha mais dias, né, ali? Sim. Agora não se sabe se eles estavam ali há mais dias ou se foram já levados para aquele local daquela forma. Mas o que se verificou de forma preliminar no local é que essas 2 pessoas foram assassinadas em um local e levadas ali apenas para desova, né, para descarte. Uma forma aí que os criminosos têm
dificultar o trabalho policial, né, o trabalho de identificação e manter aquele crime oculto. Paralelo a isso, em Vila Velha foram encontradas 2 cabeças? Nós tivemos essa notícia de que foram encontradas exatamente 2 cabeças em Vila Velha. A gente não tem muitos detalhes ainda desse caso, porque também certas informações são sensíveis para a investigação policial e não podem ser divulgadas. Mas já existe sim uma linha de investigação na qual se correlaciona o caso de Vila Velha com o caso aqui de Santa Maria. Tem suspeita de quem seriam essas pessoas? A suspeita As que vítimas. se tem, né, a correlação que se faz, claro, de forma preliminar, né, com algumas vítimas desaparecidas, algumas pessoas desaparecidas. E temos relatos de desaparecidos. Aqui na rádio estávamos anunciando também, né? Outros relatos de desaparecidos? Temos outros relatos, eu não sei precisar quantos são, porque muitas vezes esses relatos são feitos na Polícia Civil, outras vezes na Polícia Militar. Mas o filtro que se fez e que se faz é se a vítima teve algum tipo de ameaça, né, de morte, algum tipo de ameaça de violência, ou se ela tinha envolvimento com algum tipo de crime, como tráfico de drogas, crimes patrimoniais. Aí, descansando, investigando isso, aí acontece de encontrar mais um corpo aqui na cidade. Isso, aconteceu na terça-feira, né, da nossa central receber mais uma notícia de que um terceiro corpo teria sido encontrado ali na região de Garrafão. Ali próximo aos Gonçalves, né, naquela região interiorana ali do distrito ali de Garrafão. Porém, esse terceiro corpo ele foi encontrado assim diferente, né, num tipo de configuração diferente daqueles 2 primeiros corpos. Ele estava totalmente carbonizado, envolto em galhos, né, em materiais em combustão. Difícil até de diferenciar o que era corpo e o que era madeira queimada. A identificação pelo dono da propriedade ali, pelo morador, foi possível simplesmente pelo fato dos pés daquela vítima estarem menos carbonizados. No caso ali foi carbonizado no local mesmo ou também deixado? No local. Como que a gente sabe disso? Ali eles utilizaram um local que onde já era feito descarte de ossos de animais, né, bovinos, né. Colocaram o corpo ali e ali atearam o fogo, né, porque a gente consegue perceber. E a população já era acostumada com fogo ali. Fogo, né, aquele cheiro peculiar, né, de ossos e carne em decomposição. Ao se dirigir ao local, verificaram que o local estava diferente daquele, né, ele era um local tampado com uma tábua de madeira, justamente para evitar o exalar daqueles odores ali. Porém, em cima dessa tábua de madeira estavam diversos outros troncos, galhos queimados e os pés da vítima expostos, né, demonstrando ali que seria uma pessoa. Na mesma hora, essa pessoa que encontrou o morador local acionou a polícia. A polícia no local, o mesmo procedimento, que é um procedimento padrão. A polícia militar chega, preserva o local do crime, aciona a perícia vem de Vitória, né, analisa todo o cenário, faz a coleta do corpo, faz a perícia fotográfica, né, coleta de materiais. Esses materiais são acondicionados em recipientes lacrados, né, para que possa ser feita a perícia laboratorial no IML, Instituto Médico Legal, e a gente não consegue também nesse caso identificar sequer o sexo da vítima. Porém, uma suspeita que se tem é de que seria de um determinado cidadão desaparecido aqui do município, que teria envolvimento com alguns tipos de crime, né, entre eles aí um crime de estupro. Mas claro que é só uma linha de investigação. O que vai determinar de fato, né, as fases posteriores aí do inquérito, que vai ser realizado pela Polícia Civil aqui de Santa Maria de Itibá, é o exame pericial, que só vai ser possível determinar a identidade dessas vítimas por meio de exame de DNA. Então, que leva um tempo, né? 30 leva dias. Seu devido tempo para que seja feita de uma forma, né, que não deixe dúvidas também, né? Fora isso, furtos e roubos? Tivemos alguns furtos e roubos, sim, porém a gente viu
nesse último mês, uma diminuição dos casos de furtos, principalmente de furtos de motocicletas, né, que tinham sido mais comuns, e verificamos a ocorrência de alguns furtos em locais onde ocorrem construções, né, algumas propriedades rurais, que são aqueles furtos de pequenos objetos, ferramentas, bombas, geralmente em locais ermos, né, locais distantes, onde a polícia acaba não conseguindo, tendo maior dificuldade, né, de alcançar com patrulhamento rotineiro. É feito sim patrulhamento nesses locais, principalmente na zona rural. A gente tem uma equipe de patrulha rural, porém ele não tem aquela continuidade, né, ideal como a gente tem aqui na sede, né? É uma pretensão inclusive nossa aumentar as equipes de patrulha rural para fiscalização no interior, né, com o aporte de efetivo que a gente vai receber. A gente tem a expectativa de receber agora no final desse ano. E não só a patrulha rural, a gente também quer reforçar a nossa rádio ocorrência, que são nossas equipes que atendem o 190, porque só no mês passado a gente teve mais de 350 ocorrências. Então a média aí aquela média que a gente vem falando de 10, 11, 12 ocorrências por dia, o que dá uma média de 2 horas e meia, 2 horas e 40 de atendimento para cada ocorrência. E a gente sabe que cada ocorrência requer o seu devido procedimento, seu devido registro, e o policial acaba que fica 24 horas no atendimento dessas ocorrências, porém elas não chegam de forma distribuída ao longo do dia. Muitas vezes essas ocorrências chegam de uma vez só, né? Então, nos horários de pico que a gente chama, então chega 4, 5 ocorrências de vez, e isso sobrecarrega o nosso trabalho, e muitas vezes a gente tem que chamar a equipe de outros municípios para poder estar fazendo esse atendimento, e por isso que muitas vezes o popular reclama da demora, mas é uma demora por uma questão logística, né? De deslocamento às vezes de viatura de um local para o outro, ou simplesmente do tempo do término, né, de uma ocorrência para outra, né, que leva seu devido tempo, porque cada ocorrência ela tem que ser tratada também de forma específica para que ela seja bem feita, o atendimento seja bem realizado. Acidentes ou crimes de trânsito? Muitos incidentes de trânsito, né? Muitos casos em que de colisão principalmente. Nós tivemos alguns acidentes, inclusive no mês passado um triste acidente ali na região de São Luís, com uma vítima que veio a óbito, né? Um acidente fatal, uma desatenção, né? Uma infelicidade ali do condutor, acabou entrando na rodovia, né? Segundo aí relato das testemunhas, sem a devida atenção, e acabou vindo a ser colidido ali com um veículo que já estava na rodovia principal. Daí a gente chama atenção, né, para o que a gente tem falado aqui, né, Marcinete, há muito tempo. Dirigir pelos outros também, né? Isso aí que é o que a gente chama de direção defensiva, né? Que é você não só seguir a regra, mas pensar, né, previamente naquilo que pode acontecer, né, no trânsito. E a gente só consegue fazer isso de forma eficaz com atenção. Se a gente tiver atenção no que a gente está fazendo no trânsito. Ou seja, é incompatível o celular, quando a gente está dirigindo, é incompatível o uso de bebidas. Já verificar também, né, antes de sair, retrovisores, porque muita gente quando está ao volante que começa a mexer ali que o retrovisor está errado, as coisas todas. A gente também tem que fazer as coisas com mais calma, né? Às vezes a correria do dia a dia nos leva a já sair naquela correria, com certo cinto de segurança, o retrovisor, o banco, no meio do caminho, mas se a gente parar para pensar, para refletir, o tempo que a gente parado faz para fazer isso não gasta nem 1 minuto. Uhum. Mas aquele 1 minuto ali pode fazer com que você sofra um acidente, né, seja vitimado no trânsito. Nós fizemos também, além dos casos de repressão, nós fizemos uma blitz educativa esse mês, na semana passada inclusive, na semana da festa, na sexta-feira a gente fez uma blitz educativa, né, tentando ali conscientizar, né, os condutores, né, os motociclistas, os motoristas, taxistas, motoristas de ônibus, de caminhão, paramos todos estes, com o apoio da equipe do Detran, do Ciretran aqui de Santa Maria, que forneceram as tendas e o material educativo. Porém, alguns casos muito
gritantes, né, alguns casos muito específicos, a gente não pode se furtar a fazer a nossa ação. Por exemplo, o caso de um motorista que foi flagrado visivelmente alcoolizado. Inclusive, colocou em risco ali a segurança até dos policiais e dos agentes do Detran que estavam ali fazendo a orientação. Durante a abordagem, esse indivíduo ainda tentou oferecer propina ali para os policiais, que é o crime que a gente conhece de corrupção ativa. Então a gente fala muito de corrupção na política, né? Mas às vezes a gente, com pequenas atitudes, a gente também acaba sendo corruptos, né? Como foi o caso desse cidadão que tentou oferecer ali uma quantia em dinheiro para ser liberado. E claro que ele foi devidamente preso e encaminhado à delegacia pelos 2 crimes: o crime de embriaguez ao volante e o crime de corrupção ativa. E esse não foi o único caso. Um caso idêntico aconteceu essa semana, no início dessa semana, um cidadão embriagado que também ofereceu dinheiro aos policiais. Então, foram 2 casos, né? Só essa semana, da semana passada para cá, de pessoas que muitas vezes, se você for olhar a vida delas, são pessoas que trabalham, são pessoas que produzem, mas às vezes por causa de um descuido ou de um vício na bebida alcoólica, acaba... Aí são 2 crimes, né? Cometendo 2 crimes, e são crimes graves. Inclusive a pena da corrupção, ela pode chegar a 8 anos de reclusão, né? 8 anos de prisão. Então, são porque hoje, graves. se você dirige também causa um acidente, já não é um acidente, né? Um crime de trânsito, onde você assume o risco de matar. No nosso Código de Trânsito, nós temos os crimes de trânsito, além das infrações administrativas, que são aquelas penalizadas com multa. Então, a pessoa que atropela e mata, ela responde se for comprovado que ela foi imprudente, negligente ou imperita, ela responde pelo crime de homicídio culposo, na qual ele tem culpa, mas não teve a intenção. Sim. Então a pena é bem mais baixa e muitas vezes ele responde em liberdade. Agora, quando se bebe, o entendimento é que você assume o risco de produzir o resultado. Com certeza. Que é o chamado dolo eventual. Então se torna um homicídio doloso, cuja pena aí pode chegar até 20 anos, se for verificado aí, né, outros crimes correlatos, as penas se somam, é feito um somatório das penas, e pode muitas vezes passar de 20 anos. Como foi o caso da corrupção ativa com a embriaguez ao volante. As 2 penas se somam, às vezes são 2 penas pequenas, mas elas se somam e acaba se tornando uma penalidade bem agravante aí pro ator desse crime, né? Veículos recuperados? Tivemos sim, inclusive nessa blitz que a gente realizou, nós recuperamos um veículo clonado, né, com chassi raspado, placas adulteradas. Esse tipo de veículos, geralmente, para não dizer na totalidade das vezes, são veículos produtos de crime, seja do crime de furto, de roubo, apropriação indébita, ou até mesmo um veículo que foi comprado, não foi pago e foi desconfigurado para poder ser vendido mais barato. Então é aquela mesma tecla que a gente vem batendo, né? Desconfie do preço, não vale a pena. Aquilo que te custou barato hoje vai te custar caro amanhã. Barato hoje vai te custar barato amanhã. Não existe nada de graça nessa vida. Não. Nada. Né? Às vezes você recebe uma coisa, um desconto ali, mas por trás tem um golpe, tem um produto ilícito. Então a gente tem que começar a pensar nessas situações. Fora isso, também tivemos um veículo essa semana ainda recuperado graças ao nosso cerco inteligente, né? Um cerco que captura as placas dos veículos ali que tem restrição de furto e de roubo, que é a tecnologia, né, que vem aumentando o alcance da ação da Polícia Militar e da Polícia Civil também. Inclusive esses veículos, esses cercos são utilizados também para monitorar padrões de deslocamento de quadrilhas, inclusive quadrilhas que realizam assalto a bancos, aquelas grandes ocorrências de domínio de cidades, de Novo Cangaço, que a gente tanto ouve falar na TV. Inclusive aquele caso que teve em Santa Leopoldina, o perímetro no qual essa quadrilha se escondia foi determinado pelo deslocamento delas nos cercos inteligentes que foram capturados pela Polícia Rodoviária Federal. Então a gente tem que sim dar valor, né, a quem investe nesse tipo de tecnologia. Estamos aí no ano de eleição, né, e tratando de segurança pública, a gente tem que começar a acompanhar aí os planos de governo e ver quem tem a tratativa nesse sentido, porque... E cobrar depois também, né? E cobrar, justamente. Prometer, né? todo mundo promete, né? Todo mundo promete.
Mas o que a gente fala hoje em dia, Marcinete, é que não existe prosperidade, não existe crescimento sem segurança. Sim. Ninguém vai produzir, né? Ninguém vai produzir riqueza se a qualquer momento alguém pode vir e tirá-la de você, né? Subtrair ela de você. Então, a segurança é sim um fator de crescimento, de prosperidade para a região. E a gente precisa sim ter atenção a isso. Violência, a gente sabe que com festa há muita bebida, né? Consumo. Violência doméstica. Violência doméstica. Contra menores. Tivemos alguns casos, sim, inclusive um caso específico de violência doméstica que foi um irmão contra o outro, um irmão contra a irmã. E eu não me recordo, Marcinete, de um caso, eu leio todos os casos, principalmente de violência doméstica, porque eu sou coordenador regional da Patrulha Maria da Penha também. Então eu faço o controle das visitas tranquilizadoras, né, das ações realizadas pela Patrulha Maria da Penha, e não me recordo de uma ocorrência que não tenha havido o consumo de álcool ou de drogas. Né? Então eu acredito que o fato da população, né, ser mais propensa ao consumo de álcool, de drogas, eleva os casos, as ocorrências de violência doméstica. E geralmente é em casa que a pessoa, né, vai chegar no ápice da crise, né, do alcoolismo ou da falta da droga, da crise de abstinência, né, que é quando a pessoa fica mais violenta. Às vezes ela consome tudo que ela tem e o último recurso é pegar o que ela tem dentro de casa para poder vender e alimentar o vício, e isso gera o conflito dentro de casa e gera violência doméstica. Então é um ponto de prevenção também, a gente saber disso, saber que é o álcool, que é a droga, para a gente poder atacar uma das raízes do problema, né? Que são vários fatores. Tráfico. Tivemos na semana passada uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, na qual um indivíduo foi preso ali na região da Vila Jetibá com uma pistola calibre .40, uma pistola de uso restrito, a mesma pistola que as forças de segurança usam. Um indivíduo que a gente chama o que eles chamam de contenção do tráfico de drogas, que é o braço armado, ou seja, o segurança do tráfico local. Então esse indivíduo foi preso, né, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e de munição, foi devidamente detido nessa operação. No início da semana passada, também antes da festa, a gente fez uma segunda operação, também com a Polícia Civil, na qual a gente prendeu um foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas e uma segunda pessoa que dava cobertura a esse foragido, que ela incorreu no crime chamado de favorecimento pessoal. Muitas pessoas não conhecem esse crime, mas quando você dá cobertura, você esconde um criminoso, você comete esse crime de favorecimento pessoal. Ou quando você oculta o produto do crime, você comete um crime chamado de favorecimento real. Então as pessoas muitas vezes não têm essa concepção, mas às vezes se você tem uma casa alugada, né, e às vezes até na inocência você sabe que aquele indivíduo ali ele tem envolvimento com crime, e você simplesmente dá ali uma cobertura para ele, favorece ele de alguma forma, você também está incorrendo num crime. Então nós tivemos sim essas duas operações justamente para evitar o abastecimento de droga local no período da festa pomerana. Nessas duas operações. Outras ocorrências a serem citadas? Seriam muitas se nós fôssemos citar todas, né? Mas essas são as mais relevantes. Eu queria só enfatizar também que nós temos recebido muitas denúncias de veículos abandonados. Então, o popular ele liga via 181, diz que denúncia, faz o registro, né, daquele veículo. Veículos aí que oferecem risco à saúde pública, né, que possam servir aí de abrigo para vetores de doenças, né, ratos, baratas, dengue, ou até risco à segurança pública. Veículos que possam ser usados para esconderijo de drogas ou esconderijo de criminosos. Então, pode ser feita a denúncia via 181, que a polícia vai poder providenciar o recolhimento desses veículos. E além disso, a gente também vai fazer o lançamento no mês que vem do programa Rede Comunidade Segura, o lançamento oficial. Nós já com as reuniões, né? Já temos feitas as reuniões, né? 2 reuniões já ocorreram. Já fizemos a padronização da placa que vai na frente do comércio, da residência, do condomínio.
E a gente chama a população para que a gente consiga formar um grupo aí coeso, né? Um grupo que consiga fazer uma gestão compartilhada da segurança pública, né? Através de informações, né? Através das demandas. Hoje a gente trabalha no que a gente chama de policiamento orientado a soluções de problemas, que nada mais é do que a gente colher na comunidade quais são os principais problemas e atacar esses problemas. Porque senão muitas vezes a gente vai estar agindo de uma determinada forma e às vezes nem é aquela principal reclamação da comunidade, né? Muito obrigada por sua presença aqui, uma boa tarde. Obrigado, Marcinete, boa tarde.